Imagine-se caminhando em um bairro de alto padrão, mansões, prédios modernos, imóveis que parecem inacessíveis para a maioria, mas o que você não sabe é que por trás dessas paredes luxuosas existe um jogo oculto, um jogo que os ricos dominam e jogam há séculos. Um jogo no qual você nem sequer foi convidado a participar. E sabe o que é pior? Esse jogo é manipulado para que você nunca tenha chance de vencer, a menos que entenda como ele funciona. Essa não é uma teoria da conspiração. Não estou aqui para falar de especulações infundadas. Estou aqui para abrir seus olhos para um fato desconcertante que poucos ousam revelar. Os ricos controlam o mercado imobiliário de maneiras que a maioria das pessoas sequer imagina. Eles não apenas investem em imóveis, eles manipulam o sistema de tal forma que, enquanto a maioria luta para pagar uma hipoteca, eles multiplicam suas fortunas de forma exponencial. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre o mercado imobiliário. Você está pronto para questionar tudo o que achava que sabia? Porque se não estiver, vai continuar de fora desse jogo para sempre. Este conteúdo exclusivo é para aqueles que querem ver além da superfície, que querem entender o que realmente acontece por trás das cortinas. Enquanto você pensa que o mercado imobiliário é apenas sobre comprar, vender ou alugar propriedades, os ricos estão jogando em outro nível. Eles entendem que o verdadeiro poder não está apenas em possuir imóveis, mas em controlar o mercado. Para eles, o mercado imobiliário não é só um investimento, é uma ferramenta estratégica para consolidar riqueza e, mais importante ainda, manipular o sistema a seu favor. Vamos começar com uma estratégia que poucos conhecem: a especulação controlada. Grandes investidores imobiliários e corporações bilionárias compram imóveis em massa em áreas específicas, muitas vezes bairros degradados ou em desenvolvimento, antes mesmo que esses lugares se tornem quentes no mercado. Com isso, eles controlam a oferta e a demanda. E o que acontece em seguida? Eles esperam, observam e, em alguns casos, até promovem pequenos desenvolvimentos na região para valorizar esses imóveis. O resultado? Um lucro astronômico. O curioso é que, enquanto isso acontece, o investidor médio, como você, nem percebe que já está sendo manipulado. Ao comprar ou investir em uma área que parece promissora, você está, sem saber, contribuindo para o plano desses grandes manipuladores. Quando finalmente a área explode em popularidade, os preços sobem e os ricos vendem seus imóveis a valores exorbitantes, saindo do jogo no momento exato, com seus lucros garantidos, enquanto o investidor comum fica preso a um mercado saturado e sem saída fácil. Outro aspecto fascinante dessa manipulação é que os ricos sabem como jogar com as emoções das massas. E isso começa pelo próprio conceito de segurança financeira. Quantas vezes você já ouviu que investir em imóveis é a maneira mais segura de garantir um futuro próspero? Essa ideia foi vendida como uma verdade absoluta, mas o que não te contam é que o mercado imobiliário pode ser tão volátil quanto qualquer outro mercado, especialmente quando é manipulado por aqueles que estão no controle. A confiança das massas no mercado imobiliário, como um investimento seguro, cria uma bolha de conforto que os ricos usam a seu favor. Eles esperam o momento em que todos estão comprando, o chamado efeito manada, para vender seus ativos ao valor máximo. Esse ciclo se repete inúmeras vezes e os grandes players saem ilesos, enquanto aqueles que compraram na alta acabam presos a um imóvel supervalorizado, com dívidas que podem levar décadas para pagar. Quebra de expectativa. O que você precisa entender é que o jogo dos ricos não é sobre se arriscar, é sobre fazer você correr os riscos por eles. Enquanto você está preocupado com sua segurança financeira, eles estão observando cada movimento do mercado, controlando a narrativa e decidindo quando será o próximo grande boom imobiliário. Eles manipulam o ciclo de alta e baixa, garantindo que você compre quando o mercado está inflado e vendem antes que a bolha estoure. Mas como eles conseguem controlar o mercado com tanta precisão? Vamos aprofundar ainda mais o funcionamento dessa máquina financeira oculta. Por trás de toda essa manipulação, existe um entendimento profundo das leis de mercado, da psicologia dos investidores e, mais importante ainda, do acesso à informação privilegiada. Grandes investidores imobiliários nunca tomam decisões às cegas. Eles têm consultores exclusivos,
equipes inteiras de analistas e, claro, conexões políticas e empresariais que garantem que eles saibam o que vai acontecer antes que o público, em geral, sequer ouça um boato. Imagine que uma nova rodovia, shopping center ou estação de metrô está prestes a ser construída. A maioria dos investidores comuns só fica sabendo disso quando as obras já começaram, quando os preços dos imóveis na região já dispararam. No entanto, os ricos estão lá desde o início, comprando imóveis por preços que você jamais veria, porque já tem essas informações bem antes de qualquer anúncio público. Eles têm relações diretas com incorporadoras e agentes governamentais que garantem acesso a esses dados cruciais. Esse é o verdadeiro poder dos ricos no mercado imobiliário. Eles não apenas seguem o fluxo do mercado, eles o criam. E você nem faz ideia de que está sendo manipulado. Quando um grande conglomerado de investidores compra uma vasta área de terrenos em uma região que parecia esquecida, eles não estão apostando na sorte. Eles sabem que, em breve, a infraestrutura será melhorada, grandes empreendimentos serão erguidos e o preço dos imóveis naquela região vai triplicar ou quadruplicar em questão de meses. E enquanto o investidor comum só percebe isso quando é tarde demais, os ricos já estão colhendo os frutos de sua manipulação silenciosa. Vamos falar agora de outro truque que os ricos usam: o controle das narrativas econômicas. Eles sabem que a percepção do público sobre o mercado é fundamental para o sucesso de suas estratégias. E como eles controlam essa percepção? Através dos meios de comunicação. Grandes conglomerados de mídia estão, muitas vezes, diretamente conectados a esses grandes investidores. Não é incomum que, quando uma bolha imobiliária está prestes a estourar, a mídia comece a divulgar artigos otimistas sobre o mercado, incentivando mais pessoas a entrarem. Enquanto o público se entusiasma e compra, os ricos vendem. Quando a bolha estoura, a narrativa muda. Agora, os mesmos veículos de comunicação começam a falar sobre a crise, criando pânico e levando o público a vender seus imóveis a preços baixos. Adivinha quem está comprando esses imóveis subvalorizados? Exatamente, os mesmos ricos que venderam antes da queda. Esse ciclo de manipulação da informação acontece repetidamente e é uma das armas mais poderosas nas mãos dos grandes players do mercado imobiliário. Enquanto você se informa através de fontes convencionais, eles estão moldando essas fontes para direcionar o mercado a favor deles. E essa manipulação da informação não se limita à mídia tradicional. Nos dias de hoje, com o crescimento das redes sociais, os ricos sabem exatamente como influenciar o mercado através de campanhas de marketing digital disfarçadas de opiniões imparciais. Blogs, influenciadores e até vídeos no YouTube são utilizados para espalhar narrativas que favorecem suas estratégias de investimento. E o investidor comum? Ele acredita cegamente nessas informações, tomando decisões com base em dados manipulados. Agora, pense comigo. Enquanto você evita dívidas e tenta comprar uma casa com financiamento em 30 anos, os ricos estão adquirindo imóveis que se valorizam ao longo do tempo, com juros que são cobertos pelo fluxo de caixa gerado pelos próprios imóveis. Aluguéis, por exemplo, é um jogo de mestre, onde você paga pela dívida com o próprio dinheiro que o ativo gera. Se você ainda está preso à ideia de que toda dívida é ruim, está jogando o jogo errado. O verdadeiro segredo dos ricos é que eles usam a dívida para criar mais riqueza. Enquanto o cidadão comum se endivida para comprar uma casa e pagar hipotecas por décadas, os ricos criam estratégias para usar a dívida como um trampolim para dominar o mercado. Agora vem a parte que poucos ousam revelar. Informação é poder. Os ricos têm acesso a informações privilegiadas que o cidadão comum nem sonha em obter. Eles sabem onde e quando investir antes mesmo de qualquer desenvolvimento acontecer. E como isso é possível? Simples, eles estão conectados a redes exclusivas de influências, desde agentes do governo até os próprios incorporadores imobiliários. Essas redes privadas compartilham informações valiosas que nunca chegam ao investidor médio. Imagine ter conhecimento de que um grande empreendimento será construído em uma área específica antes de qualquer outro. Imagine saber que uma nova infraestrutura, como um shopping center ou uma estação de metrô,
será desenvolvida em um bairro antes que a notícia chegue ao público. Essas informações privilegiadas permitem que os ricos façam investimentos estratégicos, comprando imóveis por uma fração do valor e vendendo-os com margens de lucro exorbitantes. E enquanto você, o investidor médio, depende de sites de imóveis e dicas de corretores, os ricos estão jogando em um nível completamente diferente, com informações exclusivas que garantem que eles sempre fiquem à frente. Eles têm acesso a análises de mercado avançadas, previsões baseadas em dados que você jamais verá e usam essa vantagem para maximizar seus lucros enquanto você luta para obter algum retorno. Agora que você sabe como os ricos manipulam o mercado imobiliário, a grande questão é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar jogando pelas regras que foram criadas para te manter de fora? Ou vai começar a questionar o sistema e procurar maneiras de jogar o mesmo jogo que os ricos jogam? Este conteúdo foi apenas o primeiro passo para abrir seus olhos para a realidade do mercado imobiliário. O jogo está acontecendo, quer você participe ou não. Mas agora você tem uma escolha. Pode continuar ignorando esses fatos ou pode começar a buscar conhecimento e estratégias que te coloquem no lado vencedor. E agora, o que você vai fazer? Vai continuar de fora desse jogo ou vai começar a explorar o que os ricos sabem e aplicam há décadas? O próximo movimento é seu. Gancho final. Se esse conteúdo te fez questionar suas crenças sobre o mercado imobiliário e você quer descobrir mais segredos que os ricos não querem que você saiba, então não perca a oportunidade de continuar acompanhando o Estratégia de Riqueza. Está na hora de começar a jogar o jogo certo.